Então vamos abrir a palavra em Atos capítulo 10 e a gente vai meditar aqui sobre o centurião Cornélio. E a gente vai perceber como é importante levarmos essa palavra, como é importante sermos aquilo que o Antigo Testamento fala para nós. Olha, você é um anunciador de boas novas, de boas notícias. Será que nós temos sido esse anunciador de boas novas, de boas notícias? O Evangelho é as boas novas de Deus para o coração do homem perdido, do homem sem salvação, que anda em trevas, que é inimigo de Deus. Todos nós éramos e fomos alcançados por essa graça, por essa palavra, pelo Senhor Jesus Cristo, nós somos alcançados. E agora, como discípulos do Mestre Jesus, nós precisamos ser boca de Deus. Nós precisamos levar essa palavra. Precisamos dar continuidade àquilo que o Senhor fala com seus amados daquela época. Aquilo que o Senhor determinou para a sua igreja, que é ser sal da terra e luz do mundo. E capítulo 10 aqui, nós vamos ler essa palavra e perceber, aplicar alguns pontos de todo esse capítulo para a nossa vida. Amém? Vamos orar primeiro, vou orar rapidamente, depois vou ler a palavra. Senhor, que nessa noite o Senhor continue a ter misericórdia de nós, abençoando a nossa vida sobremaneira, Pai, para pregarmos a Tua santa palavra, e que esta palavra, que é poderosa, que é eficaz, que é como um martelo que esmiuça a pedra, ela possa quebrar preconceitos, ela possa destruir barreiras espirituais da nossa vida, e ela possa fazer o que apraz ao Teu coração para o nosso coração, Pai. Todos nós aqui estamos para ouvir a Tua voz, ouvir o Teu conselho, ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesse culto. Nós Te louvamos pelas orações que fizemos, Te louvamos pelos louvores que entoamos ao Teu nome, que é um nome que está acima de todo e qualquer nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. O Teu nome é soberano e é poderoso. Fala ao nosso coração, carecemos de ouvir a Tua voz. Muitas são as lutas, as dificuldades, muitas são as angústias, a agonia, o choro lá dentro do nosso coração, que às vezes não é percebido por nossos familiares, nem por nossa amada igreja, ou por amigos, ou irmãos, mas só o Senhor conhece os nossos corações e aquilo que nós temos atravessado. E sabemos que não podemos atravessar esse caminho sem a Tua mão sobre nós. Não conseguiremos atravessar essas lutas sem a Tua poderosa mão. Nós seguimos o exemplo do grande profeta Moisés, que falou que não levaria aquele povo à terra prometida se o Senhor não fosse com ele, se o Senhor não fosse à sua frente, se o Senhor não fosse à frente daquele povo para conduzi-los à terra prometida. Assim também, cada um de nós precisamos da Tua boa mão, precisamos que nos conduza a pastos verdejantes e às águas tranquilas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Atos 10, meus irmãos, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor,
cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes. Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum e imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem
e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Irmãos, é um texto longo, é todo o capítulo 10, mas é importante lermos todo o capítulo para a gente entender o que se trata, né, aqui, o que a palavra quer falar para nós. E o primeiro ponto aqui que eu quero destacar aos irmãos é sobre o autor desse livro, né? A gente sabe que Lucas é o autor, né? Não só do Evangelho, o Evangelho de Lucas, que é um evangelho riquíssimo, é um discípulo do Senhor que escreve muito bem, segundo os estudiosos e teólogos, um grego super, assim, top dos tops, né? E ele também, Lucas, ele também escreve Atos dos Apóstolos, e a gente percebe que a palavra vai dizer que Lucas foi um grande companheiro de Paulo, e esteve com Paulo praticamente até a sua partida, até a sua morte. Um homem extremamente usado por Deus e muito capaz na obra do Senhor. Obrigado, Luiz. Esse homem é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. É um homem muito ligado às missões, um homem muito ligado à evangelização e à propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é um ponto importante, porque esses irmãos, esses discípulos, eles atravessaram coisas muito piores do que aquelas que nós estamos atravessando. Não é? Nós sabemos que às vezes uma coisa pode ser muito difícil para uma pessoa e não tão difícil para outra pessoa, mas fato é que esses irmãos atravessaram por caminhos muito intensos, de muita dificuldade, de muita perseguição, de coisas contrárias à palavra de Deus, à propagação do Evangelho, à escassez que havia naquela época para anunciarem a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso também. Então Lucas, ele escreve esse livro de forma magnífica, e ali por volta do ano 61, mais ou menos, depois de Cristo, 61 anos depois que Jesus tinha ressuscitado, então ele vem escrevendo esse tratado, essa palavra maravilhosa, e a gente quer destacar aqui, primeiro, a importância do livro, porque não só entrar direto nessa palavra, mas o livro é importante, irmãos, porque esse livro apresenta o registro da expansão do cristianismo, apresenta, o avanço do cristianismo, o avanço, a palavra de Deus. Nós sabemos que antes da manifestação do Espírito Santo ser derramado sobre a vida dos discípulos, eles tinham uma ordem dada por Jesus, que tinham que ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque essa missão deles é a nossa missão. Tá? E essa missão, ela só é desenvolvida no poder do Espírito. Ela só pode ser anunciada,
com a orientação do Espírito Santo de Deus, na força do Espírito Santo de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, na orientação que a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, nos fornece através da palavra. Nós não podemos caminhar e anunciar as coisas de Deus no nosso braço, na nossa força, com a nossa capacidade. A capacidade, ela precisa vir de Deus para nós, para que a gente possa anunciar isto, que é super importante. Então, muitas das vezes, Lucas é chamado do teólogo do Espírito Santo, porque ele fala sobre isso, ele fala sobre a palavra graça, muitas das vezes. E nós conhecemos que o livro, às vezes, é chamado de Atos do Espírito Santo, porque vemos a manifestação de Deus na vida da igreja, não é? Operando coisas extraordinárias. E aqui não é diferente no capítulo 10 também. Nós vemos a ação do Espírito coordenando todas as coisas para que a palavra de Deus pudesse ser anunciada. Então, a princípio, o Evangelho foi pregado apenas aos judeus. Então, veja, irmãos, a princípio o Evangelho é pregado apenas aos judeus. E aqui nós estamos... Olha aí, está caindo a filmagem, mas tudo bem, não tem problema não. O que acontece? E é notório isso na vida de Pedro, porque Pedro é o apóstolo aos judeus. Não que Pedro não fosse aos gentios, ele vai na casa de um gentio aqui para pregar a palavra de Deus, correto? Capítulo 9, nós vamos ver Paulo sendo convertido e sendo preparado por Deus para anunciar essa palavra aos gentios, que são todos aqueles que não fazem parte da comunidade judaica, da comunidade de Israel, não é? Então o judeu era muito ali pensando que era só para ele, o judaísmo era tudo para ele, e as boas novas, ela é completamente diferente do judaísmo, não é? O evangelho é completamente diferente. Os maiores embates de Jesus foi contra fariseus, contra saduceus, contra publicanos e escribas e muitas outras pessoas. Então as boas novas, elas são o quê? Elas são a nova aliança. Elas não têm nada a ver com a velha aliança. Então o que acontece aqui? Nós temos um homem que é Pedro, que sabe dessas coisas, mas enraizado muitas das vezes no judaísmo. A maioria deles ainda tinha alguns pontos de, assim, mesmo conhecendo as boas novas do Evangelho, praticando algumas coisas relacionadas ao judaísmo. E Deus levanta Paulo para ser esse homem, esse apóstolo aos gentios, aquele que vai ser um grande missionário, que vai levar a palavra a outros povos que não fazem parte da comunidade judaica. Tanto que no livro de Gálatas, Paulo fala que Deus, assim como Deus deu o apostolado a Pedro para a circuncisão, que é o povo judeu, não é? Aqueles que são da circuncisão, que tinham que ser circuncidados ao 8º dia, depois de nascido, Paulo diz, ele me deu o apostolado para ir aos gentios, para pregar aos gentios, que são aqueles que são da incircuncisão. Então isso é muito importante, e aqui se manifesta. Então ainda, por que é importante falar? Ainda que a igreja primitiva era em sua maioria constituída de cristãos judeus, à medida que mais e mais gentios foram incluídos nessa igreja por conta da mensagem da palavra de Deus, porque qual o propósito de Deus? É que é tribo, é língua, é povo, é nação. O propósito de Deus são os escolhidos, eleitos em toda parte do mundo. Esse é o propósito de Deus. Não é ficar restrito a uma comunidade de fé. Não, o propósito de Deus é ir por todo mundo, é a grande comissão, pregar o evangelho a toda criatura. Então, à medida que gentios foram incluídos, a igreja também foi se distinguindo e separando do judaísmo. Isso levou tempo, mas ela foi se separando disso. Então, esse é um ponto importante aqui que o livro vai destacar para nós nos primeiros pontos aqui. Agora, é um livro que, apesar de falar do avanço missionário, é um livro que tem doutrina, é um livro que fala sobre o reino de Deus, é um livro que fala sobre o governo da igreja,
é um livro que vai falar sobre a salvação dos gentios. Nós estamos diante da salvação dos gentios no capítulo 10, que é um homem romano, que é um homem que não é judeu, mas aqui está evidenciado como o evangelho vai alcançar essas pessoas, não é? Então, é um livro que enfatiza a prática da doutrina mais do que a sua formulação. Paulo, ele enfatiza muito em suas cartas a formulação da doutrina. Atos dos Apóstolos, Lucas, ele vai enfatizar a prática dessa doutrina. Ambas as coisas são importantes, a formulação da doutrina e a prática da doutrina, irmãos. É como um pássaro, ele precisa ter as duas asas para voar. Não adianta cortar uma asa que não vai dar certo, ele não vai conseguir voar. Então nós precisamos da doutrina, para nós termos conhecimento da palavra, caminharmos, sabe, extirpando heresias do nosso coração, e precisamos ter a prática dessa doutrina, que é o nosso dia a dia com o Senhor, que é a nossa vida em casa, que é a nossa vida na igreja, que é a nossa vida no trabalho, que é a nossa vida quando as circunstâncias são desfavoráveis para nós. Quando o dia mau chega, nós precisamos da formulação e da prática da doutrina. Nós precisamos ter esse conhecimento e temos a formulação no nosso coração da doutrina, mas o que adianta se eu tenho a formulação da doutrina que fala que Deus é comigo todos os dias da minha vida, e quando o dia mau chega, eu não coloco em prática essa doutrina, que é pedir sua paz ao meu coração, que é muitas das vezes ficar em silêncio, chorar aqui dentro, a agonia, as angústias que nós temos atravessado, e que muitas das vezes o nosso familiar não sabe, e que muitas das vezes nós não vamos conseguir falar para o nosso irmão mais íntimo da igreja, e às vezes não vamos conseguir falar nem para aqueles que lideram, muitas das vezes, não por falta de confiança, mas simplesmente porque às vezes percebemos que aquele caminho é nosso e que nós temos que vencer com os joelhos dobrados, se debruçando sobre essa palavra, pedindo que o Deus soberano toque o nosso coração, toque a nossa vida. Então, irmãos, 3 coisas importantes aqui nessa introdução é que é a expansão do cristianismo, e nós precisamos avançar. Deus não faz acepção de pessoas. É um livro que fala sobre doutrina e oferece também muitos princípios de trabalho missionário. Tudo que nós recebemos não é para nós. Tratando de trabalho missionário aqui, sendo assim, bem rápido aqui, nós não podemos guardar para nós. Nós precisamos falar. Talvez os nossos problemas estejam aí, porque nós estamos focados muito em nós, muito no que queremos. E quando eu estava tentando pensar, uma semana muito difícil, uma semana de muita agonia, de muita angústia, e aquela semana que você está orando, mas parece que o céu está cerrado. Mas Deus é fiel para com a sua igreja, Deus é fiel para com o seu povo, e Deus sempre tem uma palavra para o seu povo. Deus sempre tem uma palavra para o seu povo. E às vezes nós estamos focados em quê? Muito em nós. É uma igreja, a igreja que está aí, ela é focada nela, no que ela quer, e não na grande comissão, que é o que ela tem para levar aos outros povos. Anunciar aos outros povos. Veja, quer ver uma coisa interessante? Falando sobre isso, sobre anunciar, sobre caminhar. Vocês se lembram dos 10 leprosos? Lembram? Se lembram dos 10 leprosos, né? Jesus curou esses leprosos, né? Eles pediram para ser curados, Jesus curou eles, não curou? E eles foram. Quero ser limpo. E eles foram. Um só voltou para agradecer, não foi? Mas eu não quero focar nesse que voltou para agradecer, não. Eu quero focar nessa ida.
enquanto eles foram, eles começaram a receber a cura. Eles receberam a cura naquele momento que Jesus deu a palavra para eles. E eles caminharam com aquela bênção. Só que eles não partilharam aquela bênção lá adiante. Só um percebeu o valor daquela cura, o quanto ela é importante para ele. E aí estamos falando de cura, mas pode ser outra coisa que você recebeu da parte do Senhor. A maior coisa que nós recebemos foi a salvação da nossa alma. Porque éramos inimigos de Deus, debaixo da ira de Deus, condenados ao inferno. E Ele, em seu amor, enviou seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar e resgatar a nossa vida para Ele. Enquanto eles foram curados. Mas um entendeu a mensagem e voltou para agradecer o Senhor. Com certeza esse que voltou, entendeu o Evangelho, entendeu quem era Cristo. Entendeu ali que o Filho de Deus estava ali e que ele precisava comunicar aquilo que ele recebeu. Nós precisamos sair do nosso mundo. O que eu estava pensando, eu falei, Senhor, o que falo para os meus irmãos, mas, sabe, se você não conseguir pegar nada que eu falei, vai para casa com isso. Pare de pensar só em você. Saia do seu mundo. Pense em outras pessoas. Pense na dor que as pessoas estão atravessando. Pense no caminho que elas estão atravessando e que está sendo difícil para elas. Tenha misericórdia delas, assim como Deus teve de você. Tenha compaixão dessas pessoas, como Deus teve de você. Tenha compaixão, misericórdia, perdoe essas pessoas, como Deus perdoou você. Tenha isso no coração. Porque nem sempre nós podemos falar as coisas que estamos sentindo no nosso coração. Então Lucas, o livro vai falar sobre esse trabalho missionário, sobre ir. Então leve essa palavra. Leve. Glória a Deus. Leve. Assim como aquele leproso, leve, ele voltou, agradeceu e foi cheio da graça de Deus para anunciar Cristo. Assim como a pregação da mulher samaritana que aqui eu fiz, e eu quis focar para a igreja a adoração, o que não é adoração aos olhos de Deus, e o que é a verdadeira adoração aos olhos do Senhor, de forma simples, mas tentei comunicar para vocês. Aquela mulher anunciou na cidade de Samaria. Ela anunciou o que Jesus tinha feito por sua vida, irmãos. Então, veja aqui, quando nós olhamos lá o capítulo 1 do livro de Atos, nós vamos ver o Senhor sendo exaltado. Nós vamos ver o Senhor Jesus, ele confirma o chamado na vida do seu povo, dos seus discípulos. O Senhor Jesus é quem comissiona esses discípulos. É Ele que dá ordem desses discípulos. Não somos nós que podemos ir na nossa força. Nós temos que ir na força do Senhor. Nós temos que ter o chamado de Deus, por sua graça e misericórdia, porque não é fácil. Por mais que a gente estude, que a gente tenha uma biblioteca com livros, a palavra tem que vir do Senhor. A graça tem que vir do Senhor para a gente comunicar aos corações. É o Senhor que confirma a nossa vida, porque não é fácil estar aqui ou louvando, ou orando, ou pregando a palavra, a não ser que seja pela graça, bondade e poder do Espírito Santo. Porque às vezes enfrentamos uma semana, como falei já, de céu de bronze, cerrado, sem respostas, apesar que temos tido algumas. E às vezes nada dá certo, mas nós fomos chamados. Porque capítulo 1, do versículo 1 a 5, diz que o Senhor confirma esse chamado ao seu povo. O capítulo 1, no versículo 6 a 11, diz que o Senhor comissiona esse povo. É Ele que te chamou, é Ele que te envia. E no capítulo 1, versículo 12 a 26, o Senhor é quem escolhe. É o Senhor quem escolhe, é o Senhor que faz essa obra maravilhosa. Irmãos, então, caminhando aqui,
nem entrei no texto ainda, é uma introdução e creio que Deus tem falado ao seu coração. Quando caminhando nessa questão do chamado, não é? Porque é um capítulo que não deixa de falar sobre missões, mas eu quero não assim falar sobre a nossa missão, aonde nós estamos, aonde nós fomos plantados pelo Senhor. É ali que o Senhor quer nos usar, é ali que o Senhor quer estabelecer a sua glória sobre a nossa vida, como igreja de Deus aqui. Verdade e graça tem um chamado de Deus, tem um porquê de Deus, tem uma comissão de Deus, tem uma confirmação, tem uma escolha de Deus. E a gente precisa caminhar dentro disso, não é? Então, quando pensamos nessa missão, nós estamos pensando exatamente o quê? Nós estamos pensando o nosso bairro, nós estamos pensando o Rio, o Brasil, ou o estrangeiro, nós estamos pensando por quem, para quem, quando. Agora, para a gente cumprir esse propósito de Deus, tem que haver, em primeiro lugar, irmãos, uma renovação no nosso coração. Nós precisamos caminhar com o coração renovado. Nós não podemos caminhar, sabe, ódio no coração, rancor no coração, falta de perdão, seja lá quem for, mas pegou no meu pé, fez isso, fez aquilo, não importa. Cristo olhou para os meus pecados horríveis, horrendos, repugnantes, que se ele fosse passar um filme sobre os meus pecados aqui, vocês se escandalizariam. E ele olhou para aquilo tudo, e ele passou o seu sangue, ele me purificou, ele me perdoou de todos os meus pecados. E ele diz, assim como eu fiz com você, faça com os outros. Seja enviado nessa missão, para perdoar, para pregar, para falar sobre a remissão de pecados. É isso que ele está falando. Então, primeiro, nós precisamos o quê? Uma renovação no nosso coração, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de comunicar as coisas de Deus. E essa renovação da parte do Senhor nos capacitará e nos fortalecerá para que não nos desviemos dos propósitos do Senhor. Por quê? Há problemas no nosso caminho, existem tentações, existem problemas para nos afastarem dos propósitos do Senhor, e nós precisamos estar atentos sobre isso, não é? E Deus, ele coloca assim, há um desafio, o desafio que Deus nos mostra para os dias de hoje. Há desafios que nós precisamos perceber, olhar e perceber quais os desafios que eu tenho nessa missão. Quais os desafios que Deus está colocando para o meu coração. Veja aqui então, a primeira coisa que a gente percebe, e se eu não conseguir terminar esse esboço, com certeza não vou conseguir, em outra oportunidade eu vou terminá-lo, apesar que eu não gosto de outras assim oportunidades virem para cá, não é? Assim, mas é tipo, vamos fazer tipo uma série, se eu não conseguir, em outra oportunidade, Deus tocando meu coração, eu volto a esse esboço. Primeira coisa, Deus se antecipa à igreja no projeto de salvar o mundo. O capítulo 10 de Atos, do versículo 1 a 8, vai falar sobre isso. Vai falar sobre isso, irmãos. Capítulo 10, de 1 a 8, vai falar sobre isso, porque fala de um homem que é centurião, morava em Cesareia, nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Diz que esse homem era piedoso, o versículo 2, era temente a Deus. Fala que com toda a sua casa ele dava esmolas, era um homem generoso ao povo, ele dava esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. E este homem observou, teve uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, quem é o Senhor? Ele disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus.
E veja que isso aqui se encaixa, porque Paulo fala, olha, não acreditem não foi dado aos anjos pregarem essa palavra. O anjo só anunciou, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Assim como o anjo apareceu ali no nascimento de João Batista, apareceu para Maria no nascimento de Jesus Cristo, anunciando. Assim aqui o anjo aparece para ele e anuncia que as esmolas, as orações subiram diante de Deus e que ele precisava ir a Jope, mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. São 30 quilômetros de Cesareia a Jope. E a dificuldade daquele tempo, e ele obedece. E o anjo dá toda a diretriz, olha, Pedro está hospedado na casa de um homem chamado Simão, ele é curtidor, ou seja, ele trabalha com peles, cuja residência está situada à beira-mar. Isso é um ponto muito maravilhoso, irmãos. Deus se antecipa à igreja no projeto de salvar o mundo. Por quê? Pedro não é ligado ao judaísmo, e dentro do judaísmo, assim, era considerado impuro aquele que mexia com peles, com animais mortos, com couro. E Pedro está em Jope, à beira-mar, na casa desse Simão curtidor. Isso já é um ponto para Deus trabalhar o seu coração. Já é um ponto. Então, muitas das vezes, nós queremos incutir a palavra na cabeça de alguém, e não vai dar certo. Nós precisamos deixar que Deus trabalhe, que Deus se antecipe ao projeto de salvar o mundo. Ou seja, é Deus que vai proporcionar todos os momentos importantes para a igreja comunicar a palavra dele. Deus está trabalhando em Pedro e ele não sabe. Ele está na casa de Simão e não sabe que tem um homem orando a 30 quilômetros de distância, em Cesareia. Ele não sabe o que está acontecendo lá. Ele não sabe a palavra que o anjo deu para aquele homem. Ele não sabe o que está no coração daquele homem, como nós, como igreja, também não sabemos o que está no coração do nosso vizinho, do nosso irmão, do nosso próximo. E precisamos da direção do Espírito do Senhor para anunciar essa palavra. As coisas de Deus caminham sobre a sua direção, sobre a sua vontade, sobre os seus desígnios, sobre o seu querer. É Ele que fala, é Ele que determina, é Ele que manda. E nós somos servos a obedecê-lo. É isso que nós temos que fazer. Pedro não sabe, mas lá no seu consciente ou subconsciente, no seu coração, na sua mente, o Espírito de Deus está trabalhando, amolecendo o seu coração, porque ele é um apóstolo aos judeus, mas só que agora ele precisa ir na casa de Cornélio. Deus está preparando Paulo para ser esse homem, mas Pedro aqui precisa ir lá para anunciar a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse é um ponto muito importante, não é? A responsabilidade de salvar o mundo não está somente nas mãos da igreja, mas em Deus. Por que na mão da igreja? Porque nós somos comissionados. Ele disse para nós darmos continuidade a essa obra gloriosa que nasceu em seu coração antes da fundação do mundo. Este é o primeiro interessado em salvar a humanidade dos seus pecados, o Senhor. E este aspecto é conhecido como missio Dei, irmãos, que é um termo em latim que indica a missão de Deus. Ou seja, a missão nasce no coração de Deus. Todas as iniciativas pertencem a Ele. Todos os aspectos estão debaixo da sua direção. Mas não é porque isso tudo está nas mãos do Senhor, iniciativa, aspectos debaixo da sua direção, que nós não vamos ficar em uma zona de conforto. Que nós vamos pensar só na gente, como eu estava falando. Pensar só nos nossos problemas. Na nossa dificuldade da saúde. Nas nossas dívidas. Nos problemas com os filhos. Nos problemas com a igreja. Não.
Será que nós não estamos sendo egoístas? Será que nós não estamos sendo extremamente egoístas? Colocando de lado o nosso chamado desde o ventre da nossa mãe? Pense nisso. Porque foi o Senhor que te chamou desde o ventre da sua mãe. E a obra que o Senhor tem com você, creio que nenhum outro pode realizar. Porque essa obra é específica para a tua vida. Deus não vai permitir, irmãos, que a igreja venha se esquecer de que há pessoas prontas para receber o Evangelho. Por isso Deus se antecipa sempre no seu projeto de salvar o mundo. Durante séculos, Deus tem ido à frente da igreja, abrindo-lhe os caminhos, para que ela preencha todos os espaços com a mensagem transformadora do Evangelho. A mensagem que habita em nós é uma mensagem transformadora. Ela transformou o nosso coração. Ela transformou a nossa vida. E Deus vai à frente. É Ele que vai à frente. Como Moisés mesmo disse no passado: se tu não for à minha frente, eu não ousarei tirar esse povo do Egito. Eu preciso da tua presença, e se ela não for comigo, eu não subirei. Sabe o que nós precisamos? É disso. É que a presença vai na nossa frente. É que Deus tome sempre em primeiro lugar. É que sempre o seu nome seja glorificado, seja exaltado, a Ele toda a glória, toda a honra, louvor, domínio e adoração pelos séculos dos séculos. É isso que nós precisamos. Abrindo-lhe os caminhos para que Ele preencha os espaços com a mensagem transformadora. Essa mensagem é poderosa e nós precisamos acreditar no poder que essa palavra tem, que as boas novas têm em Cristo. Cristo é essa palavra, Cristo é essa boas novas, não é? No poder que há nessa mensagem de transformação. Essa mensagem é transformadora. Há um missiólogo, Don Richardson. Ele passou para o Senhor no ano de 2018. E ele tem alguns livros extraordinários sobre missões. Ele esteve, seu chamado era para estar em tribos indígenas. E algumas tribos eram tribo de canibais. Nós estamos falando de século 20. Tribo de canibais. E Don Richardson, ele é aquele escritor, ele escreveu Totem da Paz, escreveu mais alguns livros. Tem um livro dele que eu já tenho há bastante tempo, tenho acho que uns 35, 40 anos esse livro, tempo de seminário, que ele o fator Melquisedeque, que ele vai falar a história de povos e como Deus trabalha nas culturas, como Ele entra nas culturas para fazer algo extraordinário, salvação e pregar ali o Evangelho de Cristo. Ele diz, Don Richardson, o Deus que preparou o Evangelho para o mundo, tem também preparado o mundo para o Evangelho? E ele completa, sim. O Deus que nós servimos, irmãos. E aqui eu vou encerrar a mensagem. O Deus que nós servimos, só um ponto da mensagem, ainda teria mais uns 3 pontos aqui, mas nós temos 5 minutos para terminar o culto, então nós vamos dar sequência, uma outra oportunidade. Ele diz, eu acho que esse é o momento para que eu termine. O Deus que preparou o Evangelho para o mundo, tem também preparado o Evangelho para o mundo? Sim. O Deus que preparou o Evangelho para o mundo, tem também preparado o mundo, melhor dizendo, para o Evangelho? Sim. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor. Ele preparou todas as coisas. Ele semeou o campo. Ele disse, olhai, vede os campos que estão brancos para a ceifa. Os campos estão preparados. E o que nós temos que fazer? Colher, anunciar a palavra do Senhor. Não há nenhuma palavra profética aqui da minha parte, mas eu quero que você vá para casa
Não dá para falar tudo. Existem pontos aqui muito importantes que eu não posso correr, sabe? Mas eu quero que você vá para casa e pense em um novo tempo para a nossa vida. Um novo tempo para a nossa família, um novo tempo para o nosso coração, um novo tempo para os nossos filhos, pois nós temos orado por isso. Um novo tempo para a nossa comunidade de fé. Não que esses tempos tenham sido ruins, não. Deus está usando esses tempos para acrescentar a fé ao nosso coração, para aperfeiçoar a nossa caminhada. E nós somos gratos a Deus por tudo que tem acontecido conosco, seja bom ou ruim. Todas as coisas estão na mão do nosso Pai, na mão do nosso Deus, e Ele tem cuidado de nós. Então, meus irmãos, eu digo a vocês isso. Recebam essa palavra. Deus preparou o Evangelho para o mundo, e Ele preparou o mundo para o Evangelho. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe você, e que o Senhor coloque esse primeiro ponto da mensagem em seu coração. Amém. E em outra oportunidade a gente termina. Glória a Deus.